Olá, queridas mulheres. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Café com as Emoções e hoje nós vamos falar sobre a nossa conexão mente e corpo, ou talvez a nossa desconexão. Ao longo dos séculos, o ser humano tem enfrentado uma crescente desconexão com o seu corpo, resultante de uma cultura que privilegia a racionalidade ao invés do emocional. O ser humano começa então a ser visto em partes, enquanto somos uma relação complexa do nosso físico, do nosso emocional e também do espiritual. No entanto, à medida que reconhecemos a importância de integrar mente, corpo e espírito, começam a surgir oportunidades transformadoras para cultivar mais consciência corporal, mais consciência emocional e nutrir o nosso ser como um todo. Nós vamos receber hoje a nossa convidada, Marinês Calori, que é quiropraxista, bailarina, educadora somática, além de professora na pós-graduação do Einstein e da USP, e da PUC, me desculpe, além de realizar vários projetos com muitos públicos no Brasil, que eu vou pedir para ela contar um pouco para a gente. Muito obrigada, Marinês, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar. A Marinês também é ninguém menos que a minha tia querida, porque eu também me chamo Luísa Calori Domingues Pedroso, né, depois que eu casei. E ela é minha tia desde sempre, trazendo assim para nossa família tanto um cuidado corporal. Coitada, né? Vem de São Paulo passear, a família inteira entra em fila para ela cuidar da gente, pelo amor de Deus. Ajusta minha coluna. Desde que nós somos novos, ela traz esse convite para a gente olhar para o nosso corpo. Obrigada por ter vindo de São Paulo, passado aqui na Casa da Vida. É uma conversa para você ajudar não só a mim, mas todas as mulheres a olharem para essa conexão corporal, tá bem? Então, só para a gente começar, você poderia nos contar um pouco sobre de onde você vem, o que você inventou de fazer o curso para ser dançarina, né? Fez dança. Como é que você chegou na quiropraxia, enfim. E como é que você junta essas duas áreas no seu trabalho hoje? Tá bem. Nossa, uma vida. Esses dias eu estava contando, são 40 anos, mais, 41, na verdade, anos que eu dou aula de corpo, né? Eu comecei com a dança primeiro. Então, ou seja, uma vida mesmo, né? Sim. E seguinte, mas vou resumir aqui. Eu sou graduada em dança pela Unicamp, eu sou da primeira turma de dança que teve de graduação aqui na Unicamp, né? E lá eu tive contato primeiro com consciência corporal e todas as técnicas, né? Você tem aula de balé clássico, balé moderno, capoeira, danças orientais, é um curso fantástico. E, paralelo a isso, eu fazia aula em São Paulo da técnica Klaus Viana. Estudava com Klaus, com Rainer, que é o filho dele, Rainer Viana, Neide. Então, e o que é a técnica Klaus Viana? Porque, às vezes, assim, né, para você pode ser uma coisa, gente, como assim? Mas o que é isso? Bom, o Klaus é um bailarino, ele faleceu, né, em 91. Ele é um bailarino brasileiro, apesar do nome. E ele tinha uma perna um pouco mais curta que a outra. Ele era um bailarino clássico. E os movimentos do balé clássico não davam muito certo para ele, para o movimento dele. Então, ele queria saber por que o pé do balé é assim, ou por que é assado. E a resposta era, porque é. Porque é assim na Rússia, porque é assim na França. Essa é a regra, assim, tá. E ele, junto com uma colega, que depois veio a ser a esposa dele, Angel Viana, começaram, então, a querer entender melhor e começaram a estudar anatomia, para entender a anatomia do balé. E ali eles encontraram, então, muitas respostas anatômicas pelas posições do balé, né? E que geram alavancas biomecânicas no corpo. E interessante que depois ele se desprende do código do balé e começa a ver essas mesmas alavancas em outras técnicas, como na capoeira, na dança dos orixás, na yoga. E aí eles começam a desenvolver um trabalho técnico, corporal, mas para você buscar a sua própria dança, entendeu? Então, você não impõe um estilo de dança no corpo de uma pessoa. Estimula você a procurar a sua própria dança
E mais. Que lindo. E ele traz isso, e ele tira a dança do privilégio do bailarino. Então, ele fala, a dança é para todo mundo, é para todos, né? Então, ele fala assim, se a dança é a combinação de movimentos harmônicos, na vida a gente tem que ter um movimento harmônico. Mas aí é através da técnica clausiana que a gente também aprende a ter mais consciência do sentar, do dirigir. Do... Então, por isso que ele fala isso, né? Que, então, se a dança é combinação de harmonia, na vida a gente tem que ter harmonia. Então, existe uma dança na vida. E ele não tem nenhum procedimento que é dado em sala de aula que não é diretamente aplicado no seu cotidiano. Na verdade, é um encantamento assim do corpo, sabe? Eu costumo dizer que o Klaus é o Paulo Freire do corpo. Entendi. Que ele dá sentido assim, para aquela prática corporal, sabe? Entendi. Então, falando de conexão, isso é incrível, né? Você vê sentido na movimentação, na sua prática, no seu dia a dia, né? E a quiropraxia? Chegou como na sua vida? E aí, nesse estudo de consciência corporal, com Klaus e mesmo na Unicamp, eu ainda muito jovem, resolvi fazer uma parceria com os estudantes de medicina lá da Unicamp. Eu ofereci no centro acadêmico, que eu conheci algumas pessoas lá, para que eu desse aula de consciência corporal e os alunos me dessem aula de anatomia, que eu pudesse ter mais contato com a anatomia. Então, olha que interessante, lá atrás, o meu interesse pela saúde já começou, né? Tá, entendi. Bom, enfim, aí, beleza, me formei, fiz um tanto de coisa. Viajou o Brasil, dançando. Fora do Brasil também, isso tudo. Aí, quando eu vim para São Paulo para trabalhar com a técnica clausiana, esse meu contato com os médicos começaram a me indicar pacientes, na verdade, que fossem fazer aula comigo, porque encontrava nessa técnica uma resposta muito interessante. E foi muito legal, porque, assim, então, por exemplo, aparecia uma pessoa com uma hérnia de disco, eu fazia um procedimento, essa pessoa ficava ótima. Depois vinha uma outra com uma mesma hérnia de disco, eu fazia o mesmo procedimento, a pessoa ficava péssima. E isso foi me angustiando, porque eu não entendia de fisiopatologia. Tá. Eu entendia de movimento. Isso é uma coisa, inclusive, uma falta, eu acho, que existe nas formações de professores de corpo, sabe? Um pouco mais de contato com a fisiopatologia para você poder escolher o melhor procedimento mesmo. E aí, quando surgiu a graduação em quiropraxia no Brasil, eu resolvi fazer. Também eu pensei que era um curso pequeno, vou fazer um curso de 2 anos, final de semana, que nada. Era uma graduação de 5 anos e eu não tive como não fazer, entendeu? Entendi. Foi muito forte. Só que eu também nunca abandonei essa parte da consciência corporal, porque eu também sinto falta na área da saúde, essa percepção, esse trabalho de consciência corporal. Acaba que muitas técnicas, né, terapêuticas, assim, o paciente ele fica dependente do terapeuta. Então, quando você junta terapia e consciência corporal, você pode trabalhar com autonomia em saúde. E eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? E é tão, assim, simples, né? Porque eu me lembro de ser, nossa, nem sei quantos anos eu devia ter, será que uns 12, 15? Que eu fui na sua escola de coluna. Uhum. E aí era mais de um dia. E aí o exercício de um dia para o outro era espreguiçar na sua cama. E aí a gente vai se dando conta do quanto... Nossa, eu nem percebo se eu me espreguiço, eu nem sei como que meu corpo acorda. Aí é um convite, né, desde aquela época de você prestar atenção. Você está dirigindo. Como que você vai pegar uma bolsa atrás? Qual que é a alavanca que você faz no seu ombro? Que eu sei que para quem trabalha com o corpo, de repente é uma coisa comum, né, que nós estamos prestando atenção. Mas como que você vê hoje, assim, chegam seus pacientes, seus amigos, como que você está vendo essa conexão, desconexão das pessoas que estão o tempo inteiro vivendo nos seus próprios corpos, mas parece que não percebo nem, tipo, como que eu vou dormir, como que eu vou acordar? É muito engraçado isso mesmo. Parece, fala assim, como assim, né? Mas sabe o que eu acho engraçado também? Então, por exemplo, essa coisa, né? Você desperta para a pessoa a possibilidade de espreguiçamento, né? Você vê que todo bicho espreguiça. Espreguiçar é tão importante quanto beber água. Então, o corpo precisa de espreguiçar. E é um movimento de autocura. É um movimento muito sofisticado.
É importante fazer exercício de força, alongamento, só que nenhum desse tipo de exercício substitui o espreguiçar, entendeu? Espreguiçar é uma coisa que já veio no chip, né? Só que, muitas vezes, como você é desconectado e você é levado a essa desconexão. Porque o espreguiçar, por exemplo, é um sinônimo de desleixo, de desinteresse. É verdade. E então você espreguiça. Vou me segurar, né? Exatamente. Vai achar que eu não tô... É feio, é falta de educação, entendeu? Então Sim. você inibe um movimento que é fundamental para a gente. Outra coisa, bocejar, por exemplo. Quando você boceja, você faz uma pressão intraabdominal, você espreguiça, você mexe com as suas vísceras, você resfria o cérebro. E na nossa cultura, bocejar, então... Não, desinteresse. Quando não é quebrante, né? Mal olhado, já ouviu falar, pessoal? Você está com energia pesada. Soneta da sua mãe, bem. Você está com energia pesada, você está bocejando. Imagina, é um regulador fisiológico. Então, essa desconexão, ela vem também num processo de massificação. Eu acho, entende? Que são corpos que têm que fazer a mesma coisa. E outra coisa que eu acho que contribui com essa desconexão é quando você vai pensar em exercício ou atividade física, muitas vezes você está almejando um corpo ideal, o corpo do outro, e não o seu mesmo, sabe? Você nega teu corpo. Ai, não, meu corpo não é legal. Aliás, eu ouço tanto isso, gente. Chega as pessoas no meu consultório e falam assim, nossa, já me falaram que eu sou toda torta. É muito louco isso, sabe? Porque, primeiro que, na maioria das vezes, eu vejo não tem nada de torto. A gente não é simétrico. Já começa por aí, né? A assimetria... ela é interessante, inclusive, né? Para nos manter saudável, né? E então eu acho que essas ideias, você tem que ser assim, tem que ser assado, já te leva para uma desconexão também, sabe? É verdade. É verdade. Então, como se a gente não ficasse encarnado literalmente no nosso corpo. Gente, eu sou desse tamanho, eu tenho essa estrutura, né? Eu não posso me conectar comigo. Eu acho tão maluco assim. Eu também tenho formação em psicoterapia corporal. Eu me lembro de um atendimento que marcou assim minha vida de terapeuta, faz anos isso. Que o paciente, ele estava muito, assim, estava doendo muito o divórcio dele. Ele não acreditava que ele podia se divorciar. Ele achou que isso nunca poderia acontecer na vida dele. E a esposa dele, na época, pediu o divórcio e separou. E aí ele não estava conseguindo fazer contato com o coração dele. Aí eu falei, mas então coloca a mão no seu coração e sente só a batida dele, ele falou. Não sinto nada. Aí eu coloquei a mão no coração dele e falei, então vamos lá, porque daí tem uns trabalhos de abertura de peito e tal, daí coloquei a mão no coração dele e falei, eu tô sentindo, você tá sentindo? Ele falou, não. Daí eu falei, então pera. Daí eu coloquei a mão dele, a minha mão em cima, e eu sentia o coração dele batendo. E eu falei, agora você sente? Ele falou, não. Olha. Então a couraça dele estava tão forte, ele estava assim, como uma proteção mesmo. Era uma vida, já tinha sido uma vida bem sofrida na infância, que ele precisou se encouraçar, e aí chegou na vida adulta, ele estava mais encouraçado ainda de não sentir o próprio coração, que é bem interno. Mas eu também percebo, às vezes, a Marinês me atendeu no final do ano, e aí eu trabalho com o meu pé. E aí eu fiquei, nossa, mas dá para sentir tudo isso no pé, né? Era no andar, onde que você me ajudou a subir a escada, né? Porque assim, você só vai, né? Subir a escada, eu só vou. Luísa, percebe a diferença quando você faz o apoio aqui, o apoio lá. Talvez também com essa massificação, mas também muita racionalização, né? Então, assim, a época de hoje é mental. Então, a gente meio que assim, esqueci que eu tenho um pé, que eu tenho um quadril. Você vê, na minha época, assim, na escola, né? 4 horas ali na escola e você ganhava ponto positivo se você ficasse parado. Aliás, você ganhava ponto negativo se você se mexesse muito. Jura? Tá. Não sei como que era, mas, sabe? Não, então, salas de aula com 30, mais de 30 crianças, os professores querem que fique todo mundo quietinho. Eu entendo, inclusive, os professores. Mas você entende que isso vai gerando a desconexão? Quem é o bom aluno? É o comportado. Quem é o comportado? Aquele que fica parado.
Sim. Eu, gente, levava ponto negativo direto, porque eu não imagina. fico parada nem um minuto. E é super saudável não se mexer. Chega no meu consultório, as pessoas falam assim, eu não consigo ficar parada na minha cadeira. Eu falei, nossa, que bom. O seu sistema nervoso autônomo está funcionando, está tudo direitinho, porque a gente não pode ficar parado. A gente não foi feito para ficar parado, a gente foi feito para o movimento. E como que a gente, vamos pensar assim, como que a gente pode começar a nos conectar, nos reconectar com os nossos corpos no dia a dia? Olha, eu acho que talvez a palavra atenção e presença seja uma chave de ouro para isso, sabe? Você ter atenção nas coisas que você faz. E é interessante que a gente tem vontade de automatizar tudo, já reparou? Eu tenho clientes, alunos, pacientes que falam assim para mim, quando que eu vou parar de pensar? Eu falo assim, escuta, esse não é o objetivo. O objetivo não é automatizar. O objetivo é você ter atenção no que você está fazendo. Então, por exemplo, eu pesquiso e trabalho com comunidades que vivem corporalmente mais próximo à natureza. Indígenas, caiçaras, trabalhadores rurais. Então, a atenção ali, ela é fundamental, ela é primordial em tudo, assim. Então tem até no meu Instagram tem uma conversa que eu tenho com o Caiçara, que é um amigo meu. Ele não tem dor nas costas. Aí eu perguntei assim, escuta, por que você acha que você não tem dor nas costas? Ele falou assim, porque eu presto atenção quando eu vou fazer as coisas. Eu vou carregar um peso, eu não pego de qualquer jeito, sabe? Eu vejo as pessoas pegando, eles pegam, daí o corpo todo se mexe. Eu não, eu pego, presto atenção e pronto. Ai, que graça. Não é? Então, é uma ideia diferente do automatismo, né? Teve aquela dança que você fez com as catadoras. É pinhão? Catadoras de pinhão, e exatamente. Aí elas fizeram uma dança para a conexão do corpo e como é que ia ser na hora de fazer a Olha colheita. Só como a gente vai desconectando o corpo mesmo, né? Então, nessa coisa dessa dança aí que eu criei junto com elas, né? Mas, assim, muitas danças de trabalho, como puxada de rede, do cafezal, muitas danças do trabalho ensinam as pessoas o movimento do trabalho, para não se machucar. E é através da dança, entendeu? Esse conhecimento vai passando de geração em geração. E isso se perdeu muito com esse desejo do automatismo, enfim, por N motivos, né? E aí, quando eu fui trabalhar com as catadoras de pinhão, porque elas tinham muita dor nas costas, então, a gente ficou pesquisando o movimento de catar o pinhão e movimentos que podiam compensar esse movimento laboral. E aí surgiu essa dança, que era a dança do pinhão. Linda. E todas melhoraram a dor nas costas. Que legal. Entendeu? Então, você traz o movimento, traz o corpo para o jogo ali, para a presença, enquanto você está fazendo. Não dá para você fazer uma coisa dessas pensando em outra. E para quem não trabalha tanto com o corpo, assim, né, de trabalho físico e tal, quem trabalha coisas mais intelectuais, mas que vive, né? Acorda, tem que espreguiçar, tem que comer, tem que andar, tem que entrar no carro. Tem, assim, alguma atitude, além da atenção, que essas pessoas poderiam começar a ter para conectar? Eu acho que tem um entendimento aí bem interessante para falar, que é um comportamento sedentário. O comportamento sedentário é a pessoa que é obrigada a ficar parada horas e horas numa mesma posição, fazendo uma mesma atividade. Se você faz parte, né, se você tem esse comportamento sedentário, você tem que saber que você tem que trazer a atividade física para o seu dia a dia. Eu não estou falando de exercício, por enquanto, né? Porque os exercícios eles são para te fortalecer, para manter os ossos e músculos fortes e tudo, mas a atividade física é você no seu dia a dia. Então, é subir escada, é levantar para pegar água, é levantar para ir... Você tem uma impressora, por exemplo, põe longe de você para você ir lá pegar. Obrigar você a se levantar a cada 30 minutos, por exemplo, sabe? Espreguiçar durante o seu dia a dia e ter atenção nos seus movimentos. Por exemplo, você vai carregar peso. Eu gosto de carregar peso.
por exemplo, sabe? Só que daí eu carrego direito. Então, eu, na hora que eu vou fazer compra de supermercado, eu sinto que eu estou carregando meus pezinhos ali. Eu brinco também aí de levantar, sabe? Meu filho, até 8 anos de idade, eu falava assim, sobe aí de cavalinho. Porque é uma atividade, é uma coisa que me mantém conectada com o meu corpo e me mantém forte. Prestar atenção como vamos carregar as crianças, né? Isso. Lembra quando eu estava no pós-parto, aí tem aquela coisa que automaticamente apoia a bacia, assim, né? Tipo, ai, fica mais tortinha, né? E aí de você perceber, aí você vai ninar, vai num pé, vai no outro pé. Nossa! É muito simples se a gente pensar, gente, mas como que eu não tinha percebido isso, né? Não é incrível? Só que desconecta. Também porque a gente acha que a atividade física ela tem que ser oferecida por um outro profissional. Claro, a gente precisa de orientação para exercícios e tudo, mas você ser uma pessoa ativa depende só de você. Entende? Depende de você olhar para cima, olhar para o céu, fazer um olhar para o horizonte. Então, por isso que eu falo que a atenção e a presença gostei muito disso. é uma coisa fundamental para você sair do comportamento sedentário. Porque muitas vezes eu também vejo pessoas que fazem exercício, mas têm um comportamento sedentário. Entende? E tem dor. Fico dando volta 1000 vezes no shopping para achar um lugar perto, porque eu não quero andar um pouquinho mais. Por exemplo. Chegar e estacionar, né? E na hora da academia, vai lá e faz. Mas no dia a dia, carrega a criança de uma forma errada, ou não posso carregar meu filho. Eu vejo isso direto, gente. O quê? Tipo assim, a pessoa faz exercício e tudo, e acaba se machucando, e aí não pode mais carregar o filho, sabe? Entendi. E pensando, você trabalha muito com dor também, né? No consultório, né? No consultório, Principalmente. principalmente. E você também, educadora somática, você consegue perceber uma conexão entre dores físicas e também um pouco do processo emocional daquela pessoa? Onde estão as dores, tipo de dor, o que será que essa dor está falando? Olha, eu não tenho essa formação para fazer essa associação. Mas essa associação ela acontece assim na minha mão, literalmente. Sim, literalmente. Então, ali eu estou trabalhando as fáscias, por exemplo, de uma pessoa, e a pessoa começa a falar um monte de coisa. O pessoal chora? Não de dor, mas de emoção? Chora, né? Lembra de coisas. Às vezes ele não estava lembrando de tal coisa, eu estou mexendo, daí lembra, daí associa aquela dor, aquela emoção, aquela situação que viveu, sabe? Esse estudo tem na psicologia corporal, né? Porque o Reich começou assim, né? Os médicos encostando nos pacientes, e aí ele ia soltando, trabalhou com fáscia também, e aí, nossa, lembrei do negócio que fazia 30 anos que eu não lembrava. E eu tenho uma amiga também, fisioterapeuta, trabalha com massagem, ela fala que às vezes ela está fazendo uma massagem assim, relaxante, né? E aí a pessoa começa a chorar. Você faz conversando, né? Seu atendimento. Sim. Ou não, a pessoa falando. Que quer falar. Mas tem um ambiente que, caso a pessoa queira falar, isso acontece, né? Acontece, mas em geral é a pessoa na maca. Olha só. Eu trabalhando com a pessoa. Eu faço no meu trabalho a quiropraxia e consciência corporal, né? Eu sempre falo que não adianta nada pôr a coluna no lugar. E depois machucar de novo. E depois você não ensinar a pessoa a não tirar do lugar, né? Porque, para quem não conhece, a quiropraxia é uma ciência que trabalha com distúrbios articulares, digamos assim. O carro-chefe é aquele vulgo pôr a coluna no lugar, né? Destralar e tudo. Mas não adianta nada isso se você não ensina a pessoa a se manter, né? Corporalmente, alinhado, ter atitudes para se manter saudável. Então, meu trabalho ele tem isso. Às vezes eu chamo meus pacientes de aluno, por exemplo. Sim. Porque é uma troca ali que a gente faz. Então, eu tenho esse espaço, sabe, de conversa. E a transformação, né, como lá atende todo mundo da família, a gente vai vendo depois, assim, não, Marinês falou que eu não posso mais pegar a bolsa no banco de trás, eu tenho que prestar atenção. Muita gente trabalha no computador, né, eu também trabalho muito sentada. E aí você trazer... Gente, preciso perceber como que está minha coluna, preciso perceber, de repente, eu estou num dia... que eu tô mesmo murcha também, né? Assim, fisicamente. E faz parte, né?
E isso que eu acho interessante também. Aí vem a dança junto, sabe? Mais do que com a quiropraxia, se bem que entra também, mas, como eu falei, eu não tenho uma formação na área da psicologia ainda, porque super me interessa, mas tem terapias maravilhosas, como Reiki. Mas você tem esse olhar, né? Eu percebo, assim, tanto nas conversas quanto nos atendimentos, você olha a pessoa ali, não para a dor, né? Você olha para a pessoa. Quem que é esse ser humano que está aqui trazendo isso? E as suas capacidades, né? Eu não fico focada na incapacidade da pessoa. Eu fico focada na capacidade da pessoa. Então, as pessoas chegam assim, eu não consigo fazer isso. Mas você consegue fazer isso aqui também. Você consegue isso, consegue aquilo. Esses dias chegou uma paciente no consultório que não faz, chegou falando para mim, eu detesto atividade física. E ela é uma pessoa realmente com comportamento sedentário. E ele, não posso pisar numa academia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falei, escuta, mas não é só isso, né? Atividade física, não, realmente, se você não gosta, você tem que procurar alguma coisa que você goste. E aí, quando vem, né, essa ideia de fazer atividade física e procurar um corpo ideal, você não vai atrás de uma coisa que você gosta. Você vai atrás de um corpo ideal. Você se distancia, né? Você nem sabe do que você gosta. E aí eu falei isso com ela, porque eu mesma não gosto de fazer exercício. Eu não piso numa academia. Hoje eu gosto de mudar o tipo de atividade que eu estou fazendo, né? Hoje eu estou fazendo remo, que é uma delícia. É divertido, é bonito, é o contato com a água, o sol, eu gosto daquilo. E dança é uma coisa que eu sempre gosto também de fazer. Então, hoje eu estou fazendo dança afro e remo. Mas, há um tempo atrás, eu fazia yoga. Outro tempo atrás, eu comecei a fazer caminhada e corrida. Então, eu vou mudando. Eu não sou obrigada a fazer uma coisa só. E não existe uma receitinha. Faça isso que você vai ficar bem. Você vai ficar bem quando você fizer alguma coisa que você gosta. Aí, essa paciente, eu falei isso com ela. Ela falou assim, nossa, você também, né, não gosta? Eu falei, eu também não gosto, não piso numa academia. E aí eu dei algumas instruções para ela observar no corpo dela, no dia a dia, porque andar, por exemplo, é um baita exercício abdominal. Se você, com algumas fizer instruções... com consciência. Exatamente. Ela voltou, depois de 2 semanas, estava matriculada naquele beach tênis, adorando, fazendo 3 vezes por semana, pensando no corpo dela diariamente. Ela falou assim, escuta, você mudou a minha vida em uma sessão? Como assim? Muito legal, sabe? E aí, assim, essa questão emocional disso. Imagina para essa pessoa. Que alegria poder estar em contato consigo e se cuidando, né? Então, emocionalmente, isso faz muita diferença. Né? Porque daí junta, né? Nós não somos só uma cabeça ou só um corpo, né? Nós somos um ser complexo, como eu falei no começo aqui. E é claro que o seu corpo vai influenciar a forma como você pensa, a forma como você sente e vice-versa. Então, quanto mais contato a gente tem com o nosso corpo, você vai ficando mais empoderada de si mesmo, você vai ficando também trabalhando segurança, trabalhando respiração. A psicologia, o tratamento pela fala, ajuda muito, assim, é excepcional. Mas eu também convido sempre os pacientes a perceberem como você está se sentindo, porque muita gente tem dificuldade até de falar, eu estou normal. Ou assim, como você se sentiu? Não, eu senti que essa é a decisão certa. Eu senti que essa é a decisão... Isso não é um sentimento, né? Não, eu senti que o que ela falou foi só para me machucar. Não, isso é o que você achou, né? Isso é o que você pensou. Mas o que você sentiu? Senti? Não estou nem sentindo meu pé. Como que eu vou falar o que eu estou sentindo internamente, né? E aí a gente vai trabalhando o corpo, conectando com o corpo, para conectar com a mente também. Exato, porque todas as nossas emoções, está tudo registrado no nosso corpo. A nossa história está registrada no nosso corpo, né? Então, as nossas emoções nos levam a determinada postura. Você vê, postura é o nome que você dá para uma postura no corpo e uma postura na vida, né? Mas, quando você começa a trabalhar teu corpo, você também consegue modificar as suas emoções, os seus sentimentos. E na dança isso é muito interessante. Por exemplo, você chega para uma aula de dança,
sei lá, você acabou de passar um desconforto com uma pessoa, está incomodado, você tem aquele sentimento, você leva aquele sentimento para dançar, tá? E aí, quando você sai dessa aula, por exemplo, aquele sentimento está outro. E você começa a perceber que, se você se conecta, você fala assim, opa, eu estava exagerando naquela emoção, né? Eu tensionei meu corpo demais. Aí você relaxa um pouco, você fala, eu consigo lidar melhor com os meus sentimentos quando eu levo eles para o meu corpo e ativo ali, lido com eles ali também. A gente vê, né, mesmo essas mudanças. Uma paciente minha me falou essa semana, eu achei tão bonito. Ela se mudou de cidade e aí ela ampliou o olhar dela, sabe? Para a vida. O olhar dela mudou. Então, coisas que ela não via, ela agora vê, tanto internamente quanto externamente. Aí uma amiga dela falou para ela, nossa, não sei, eu te conheci, acho que há 1 ano atrás, parece que os seus olhos se abriram. Aí ela falou, Luísa, você vai achar que eu tô maluca. Eu falei, não acho. Acho que ela tinha um olhinho mais assim, porque daí é mais rigidinho, né? Aqui e tal, muscular. E agora ela está literalmente, fisicamente, né, com os olhos mais abertos. Então a gente muda, né, Marinês? Abre o peito, muda a postura, você está mais segura, está mais insegura. Nossa, pessoas deprimidas, né? A gente vê tanto facial quanto corporal, como muda, né? Exato. Só de bater o olho, assim. E quando você começa a trabalhar teu corpo, você começa a trabalhar essas emoções. Né? Isso é nítido. Assim, realmente a gente vê transformações. Então temos que ir para o corpo. Ou pela dor, ou pelo amor. Eu acho que você deve receber muitos pacientes na fase aguda, né? Não tô conseguindo sentar, né? Ou também, assim, tudo bem, cuidamos da dor, agora vamos pensar em como não chegar nesse lugar mais uma vez, né? Tem que ser junto, na verdade. Não tem como cuidar da dor sem pensar em como não chegar ali, né? Porque a dor você provoca diariamente. Você tem que parar de provocar essa dor. E isso já é um aprendizado, isso já é uma transformação. Sim. Todos os meus pacientes... A instrução que eu dou já de cara, tem várias, né? Mas essa questão do espreguiçar. Gente, parece que eu assino uma carta de alforria para as pessoas. Ai, que delícia. É gostoso, né? Exatamente. Espreguiça. Você sabe que o espreguiçar dentro, assim, entre os animais, ele sincroniza o grupo. Você pode ver, só quando uma pessoa começa a espreguiçar, todo mundo, você começa a querer espreguiçar também. Isso é um sinal de que a gente está em comunicação, a gente está em sincronia. Entre os animais, isso é bem claro. Entre a gente, pessoas. O ser humano... Porque eu falo, tem o ser humano e o ser urbano, né? Porque nas comunidades que eu pesquiso, indígenas e todo mundo espreguiça, não tem problema nenhum com espreguiçar, né? Mas aqui o ser urbano, você espreguiça, o outro fala, ai, você está espreguiçando. Desincroniza. Sim. Na verdade, sabe? Sim. Lindo, adorei. É muita coisa sem pé nem cabeça. E a gente tem que ter as coisas com pé, cabeça. E pode espreguiçar o dia inteiro, não é só assim, acordou e espreguiça. Veja os animais, eles dão uma paradinha, é bonitinho, eles espreguiçam. É verdade. E quem fica no comportamento sedentário, o sangue, a circulação sanguínea não é a mesma de essa que você está em movimento. Sim. Então, quando você espreguiça, quando você está parada, é como se você estivesse meio que dormindo, na verdade. Então, é importante você espreguiçar. Maravilhoso. Bom, nós estamos caminhando aqui para o fechamento da nossa conversa. Acho que muitos insights, né, conforme você vai trazendo, agregou muito assim para essa coisa da gente conseguir se conectar com quem a gente é. Não somos cabeças ambulantes, né? Somos um corpo complexo. Mas tem alguma mensagem de fechamento, alguma coisa que você gostaria de ter falado e não falou, que você gostaria de deixar pensando agora especificamente nas mulheres que nos escutam? As mulheres, sim. Gente, eu acho que a mulher sofre muito, essa coisa que eu estava falando, dessa coisa do corpo ideal, né? Nossa. Então, nesse comportamento, não senta assim, não senta assado, o pé tem que estar lisinho. Um pé lisinho você não consegue andar descalço, porque você sente dor. Então, a gente vem de uma massificação do salto alto, que é para inibir nosso corpo. E uma pessoa que não tem corpo, ela não tem força, na verdade. A pessoa que não tem um pé no chão, ela não tem o pé no chão. Ela não tem força. Então, eu acho que a nossa vaidade é super importante, mas o que é mais importante mesmo é você se conectar consigo e não com o modelo, a capa da revista.
entendeu? É você sentir prazer naquilo que você faz. Então, eu acho que para as mulheres, principalmente, se libertar, tirar, sabe, tudo que te aperta muito e ir atrás do prazer mesmo, pessoal, individual e singular. Isso também é importante, que a gente tem a nossa singularidade e expressiva também, né? Então, valorizar isso eu acho muito importante para todo mundo, mas o corpo da mulher, gente, foi muito mutilado, eu digo. Sim. Na verdade, Sim, sabe? sim, Um corpo reprimido. de pecado. Pecado, certamente. E aqui na Casa da Vida nós somos grandes incentivadoras de leitura. Você tem algum livro que marcou sua vida, que você gostaria de compartilhar, uma leitura que a gente tem que fazer? Sim, eu vou sugerir o livro do Klaus Viana, meu mestre. O livro se chama A Dança, e Klaus Viana, né, o autor. É muito legal ver esse livro. No começo ele tem uma parte assim bem histórica, né, da história da dança, mais ou menos, assim no Brasil, e essa história da dança dentro de uma caixinha de música, como se para você dançar você tivesse que ser bailarino, né? E aí ele vai descrevendo e vai falando sobre o movimento, a importância do movimento no dia a dia. Essa harmonia legal. do movimento no dia a dia. Eu acho uma leitura muito rica e, como eu disse, ele é o Paulo Freire do corpo. Então, eu acho uma leitura fundamental. A dança. A dança, Klaus Viana. Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Se você achou que foi um episódio interessante para outras mulheres ouvirem, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter mais acesso a um conteúdo de equilíbrio emocional. E eu convido você para seguir comigo essa conversa sobre psicologia corporal, mente e corpo, no nosso próximo episódio, que vem em seguidinha desse, que é o cafezinho, onde estaremos só nós duas. E aí é uma oportunidade que eu tenho também de trazer para você a minha visão da psicologia e, claro, com os dados, sobre o que significam as questões corporais e como é que você pode sentir mais as suas emoções e o que elas representam corporalmente. É um episódio onde estaremos só nós duas juntas. Marinês, te agradeço profundamente de ter vindo de São Paulo para cá. Foi muito gostoso assim conversar com você. E só antes de você sair, né, da gente se despedir, se alguém lá de São Paulo ou de outros lugares quiserem conhecer seu trabalho, acessar ou mesmo buscarem atendimento, como é que as pessoas te encontram? Bom, eu atendo em São Paulo. Meu consultório fica ali perto do metrô Sumaré. E eu tenho um Instagram, que inclusive foi estimulada por você, né, para fazer esse Instagram, e que funcionou para mim de um jeito muito bacana, porque ele é como uma apostila, na verdade. Ali eu tenho várias dicas sobre como carregar a criança, ou sobre colchão, travesseiros, assim, para coisas simples mesmo, né? Então, vou deixar ele aqui, que é marinescalori.quiropraxia. Então, a gente pode se encontrar por lá. Também dúvidas que vocês tiverem, podem ir lá conversar com ela. Eu agradeço a todas vocês por nos ouvirem ou nos assistirem. Nós seguimos juntas nessa e numa próxima. Um grande beijo e até lá. Obrigada, Luísa. De nada. Tchau, tchau.